mochilers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com o Caio César. Ele é fotógrafo de moda e mora em Los Angeles, na Califórnia, e o portfólio dele contém trabalhos para revistas de moda como Vogue US, Elle, CR Fashion Books e Lady Gun. E além disso, ele já fotografou grandes nomes de RuPaul's Drag Race, como Simone, Candy Muse e Adore Delano. Fotografou já vários artistas da música alternativa, como Dorian Electra, Slater e Rebecca Black. Também no portfólio dele tem vários modelos, e uns deles são Gisele Oliveira, já ia falar inglês já, que é a modelo preferida do Caio, porque ela é do mesmo estado que ele veio, e Sean Ross. Mas nem sempre foi assim. O Caio vai contar pra gente um pouco sobre a evolução artística dele e evolução como profissional. O Caio, ele começou com um celular, uns amigos e umas boas inspirações da cultura pop. Então, se você tem interesse em fotografia de moda, direção criativa e vida em Los Angeles, pegue sua mochila e vamos viajar pela trajetória do Caio. Caio, muito obrigada pela tua presença. Quer deixar um oi aí pros mochilers? Oi, gente. Obrigado. Sempre quis estar aqui. Eu sou um ouvinte ávido do podcast. Eu ouço todos os episódios. Sempre quis estar aqui, então estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Ai, que demais. Fico muito feliz. E eu ouço muito podcast todo dia. Todo dia eu gosto de ouvir podcast e eu gosto de descobrir novos podcasts. Então, quando eu começo uma coisa e eu gosto, eu vou até o final do feed. Então, eu comecei um e fui ouvindo vários e amei. Então, Caio, eu gosto de começar pelo presente. Então, eu já falei um pouquinho sobre o que você faz, mas dá um pouco mais pra gente de contexto aí sobre o que tu anda fazendo atualmente em Los Angeles. Eu vim pra Los Angeles tem 6 meses, não, 7. Uau! Tem 7 meses, mas antes eu morava em Boston. Eu morei em Boston por 6 anos. Então, desde quando eu tinha 19 anos, eu morava em Boston e morei até janeiro desse ano. E esse ano eu vim pra cá. Obviamente, em Boston eu já tinha uma coisa mais sólida, uma coisa mais planejada. E aqui eu acabei de chegar, então mais ou menos eu tô pisando num território que ainda é meio, não é muito sólido. Então, aos poucos, eu tô me adequando aqui e eu tenho feito bastante coisa, muita coisa legal, muita coisa que já saiu, muita coisa que vai sair também, mas ainda em passos pequenos, porque é uma cidade nova, uma cidade maior, tem muito mais talentos, muito mais pessoas criativas do que uma cidade menor que é Boston. Então, todo mundo que é criativo, que é talentoso, se destaca muito mais em um lugar que é menor. Quando o lugar é bem maior, igual aqui, as pessoas se destacam de uma forma mais complexa, digamos assim. Então é nesse momento que eu tô da minha vida de me infiltrar. Nossa, toda cidade tem seus prós e contras, né? Eu nunca tinha parado pra pensar nessa relação com a cidade. Não, na realidade, uma pessoa que me falou isso já uma vez foi a Michelle Kadari. Ela é fotógrafa de moda também. E ela mora em Miami. E ela falou que o mercado de moda em Miami tá em ascensão. Não era tão forte. E ela morava em Nova York antes. Então, pra ela, antes, ela tinha várias pessoas que faziam um trabalho, de certa forma, parecido com o dela em Miami. E ela começou a se destacar mais, porque não tem tantos fotógrafos de moda lá. Então, mas muito legal você trazer à tona esse assunto. E eu até já pensei uma vez sobre esse tipo de pensamento quando eu fiz faculdade de moda. O meu sonho era ir pra UDESC, que é, assim, a melhor universidade de moda. Não sei se hoje em dia é ainda, mas a melhor universidade de moda do meu estado. E ela é federal, estadual. E era o sonho, assim, de muitas meninas que queriam estudar moda e ir pra UDESC. E eu teria tido uma carreira completamente diferente se eu estivesse lá. É uma universidade que é um pouco mais artística, não é tão comercial quanto a que eu fiz. E eu iria me destacar de formas diferentes. Não quer dizer que eu não ia dar certo, mas seria outro caminho completamente diferente. Eu ia estar ali me comparando com pessoas diferentes. Então, muito legal trazer à tona e quero acompanhar aí no Instagram a tua trajetória, a tua imersão aí em Los Angeles. Vai ser muito legal. É interessante, porque eu paro pra pensar, eu sou muito avoado, né? Eu sou muito viajante. Então eu fico parando pra pensar, assim, nas pequenas coisas que a gente vai decidindo e fazendo que vão levando a gente a esse momento que a gente tá agora. Total. Até as coisas ruins, as coisas boas. Então, assim, gratidão por tudo até agora, que me trouxe até onde eu estou. Eu acho incrível
Aí eu viajo muito nisso, eu falo, caraca, e se eu tivesse ficado no Brasil, o que teria acontecido? Eu acho que eu não seria nem fotógrafo, pra ser sincero. Se eu tivesse ficado no Brasil, eu teria feito... Não, porque eu teria continuado a faculdade, mas a gente vai pra esse assunto depois. Eu vou chegar lá nesse assunto, mas eu também sou meio dessas, de pensar, tipo, se eu não tivesse conhecido essa pessoa, a minha vida seria diferente. Nossa, é muito sim. louco. Vamos então falar um pouquinho sobre a tua trajetória e... Como você é ouvinte do podcast, você já sabe que tem uma pergunta que eu sempre faço aqui, que é o que você queria ser quando você era criança? Quando eu era criança, eu quis ser tudo que você imaginar que tem relação com ser artista. Eu quis ser ator, eu quis ser cantor, eu quis ser escritor. Eu acho que eu nunca quis ser nada que é comum, digamos assim. Eu sempre quis ser alguma coisa que eu fosse me expressar de alguma forma. Acho que isso sempre foi muito forte na minha vida, desde quando eu fui criança. E eu sempre fui indo em vários tipos de arte, assim, sabe? Eu toco teclado, piano. Eu também. Várias coisinhas que eu fui querendo fazer, porque eu queria me encontrar artisticamente. Mas lembrando assim, eu sempre quis muito ser ator. Eu sou um péssimo ator, mas eu sempre quis ser, eu sou um péssimo ator, mas eu sempre quis ser. Acho que música também, acho que deve ter. Eu acho que eu seria uma coisa meio influencer, sabe? Que canta, que faz de tudo. Acho que eu seria uma coisa meio assim. Se eu gostasse de me mostrar, mas eu não gosto de me mostrar, então não vai dar certo. A gente vai descobrindo coisas sobre a gente conforme o tempo vai passando, né? Mas tinha alguma influência da tua família? Tinha alguma pessoa da tua família ou amigo que te influenciava? Como que era a tua cidade, por exemplo? Tinha bastante incentivo pra arte? Não, de nenhum lado. O único lado, para ser bem sincero, que existia algum tipo de incentivo artístico era da igreja. Eu cresci na igreja evangélica. Então, assim, eu fui à igreja evangélica até eu vir para cá. Era a única influência artística que eu tinha. Então, se eu queria atuar, ia para o ministério de teatro na igreja. Se eu queria tocar, eu ia para o ministério de louvor da igreja. Se eu quisesse fazer qualquer coisa, até coisas de computador que eu lembro que eu gostava de, sei lá, que tem uns negócios na hora do louvor da igreja, que você vai trocando os slides da música para todo mundo saber a letrinha da música, que passa assim em cima do negócio do púlpito, aí vai passando a letra, aí tem uma pessoa que vai passando os slides. Eu não sei se ainda existe isso, mas eu adorava fazer isso também. Então tudo que tinha a ver ali com coisa artística eu gostava de ter um certo tipo de contato, e isso veio da igreja. Era o único incentivo. Dentro de casa, não. Zero incentivo. De parte da minha mãe, não. Da parte do meu pai, muito menos. Minha irmã também não é muito assim como eu sou. Foi mesmo eu descobrindo o mundo e eu vendo vídeos, porque eu sempre fui fascinado por cultura pop. Então, tudo que era cantora pop, eu já tava assim, vidrado, eu era apaixonado. Eu era muito apaixonado pela Lady Gaga. Muito apaixonado pela Lady Gaga. Então tudo que ela fazia pra mim era assim, mind-blowing, sabe? Então eu via muito clipe, eu consumia muito aquilo. Então, e eu tava crescendo, eu ainda era bem novinho. Eu conheci Lady Gaga quando eu era muito novinho. Então eu fui crescendo com aquilo e aquilo foi me enchendo de vontade de ser algo parecido. Não no mesmo, na mesma área, mas ser artista, de alguma forma. Vários artistas começaram também dentro da igreja, né? Eu lembro que eu era super fã da Katy Perry, a gente tava falando sobre isso antes. E ela também começou como cantando na igreja e tal. Na igreja, eu lembro disso. Sim, é muito legal. Eu também fiz aula de teclado por muitos anos e aí tocava na banda da igreja. E eu só parei quando ficou muito sério. Eu falei, não, só tô aqui pra passar um tempo com a galera. Qual igreja era? A igreja católica. Ah, tá. Minha mãe sempre foi bem envolvida, assim, grupo de jovens, essas coisas todas, eu sempre participava. Passei por todas essas áreas. Eu também. E era muito legal, assim, ter um grupo de amigos fora do grupo da escola também, né? Era muito legal a gente fazer acampamento, era bem interessante. Mas é realmente um espaço legal pra se descobrir, né? E então eu queria saber um pouco mais sobre como é que foi a escolha da universidade. Eu vi que você fez letras. Por que você fez letras e não fez outra coisa relacionada a algo mais artístico? Fiz letras
porque a minha família tem bastante professores. E eu sempre gostei muito de inglês. Sempre gostei muito de inglês. Então, na minha cabeça, seria uma única forma de ter um trabalho que fosse certo e que não fosse... Na verdade, eu tinha medo do que os meus pais iriam pensar se eu fizesse alguma coisa que fosse ligado a uma coisa que eu realmente queria. Normal. Tanto que eu lembro que eu tinha passado pelo SISU. É SISU que fala? Que você consegue bolsas, mas de Acho que faculdades sim. pagas. FIES, eu não é lembro que eu FIES? passei... FIES. Eu lembro que eu passei no FIES para jornalismo e para publicidade. Só que acabei que eu escolhi letras porque era federal, uma que era federal, e a outra porque, sei lá, era o que todo mundo ali dos meus amigos iriam fazer, e era o que acho que a minha família esperava de mim, de alguma forma, mas não sucedeu. Tu chegou a fazer alguns semestres? Como é que foi? Eu fiz 1 ano. Fiz 2 semestres, eu fui pro terceiro, eu comecei o terceiro. Mas daí eu já tava com quase tudo pronto pra vir pra cá. Ah, tá. Como que surgiu essa oportunidade de se mudar para os Estados Unidos? E por que tu se mudou pra Boston pela primeira vez? Cara, foi muito de louco, assim. Eu penso na história e eu fico muito chocado. Como eu tive coragem, porque foi muito na cara e na coragem. Porque quando eu vim com meu ex-namorado. A minha família não tinha condição de me ajudar para vir pra cá. Nem minha mãe queria que eu viesse pra cá. Era o pesadelo dela, o terror dela eu sair de casa. E eu tinha 19 na época, né? Era o terror dela eu sair de casa. Então, eu tinha esse ex-namorado e tudo mais. E a família dele já tinha gente que tinha morado aqui. E eles começaram a meio que colocar isso na nossa cabeça. E eu comecei a pensar, cara, se eu realmente quiser ter uma vida... E meus pais eram extremamente conservadores. Então, assim, eu jamais poderia namorar em casa, esse tipo de coisa. Então, eu pensei comigo, né? A gente pensou junto. A única maneira da gente poder viver de boa é morando num lugar que seja longe daqui. Então, foi muito de louco. A família dele me ajudou. Ele me ajudou. Tipo assim, em todos os processos, visto, eles foram me ajudando e tudo mais. Aí eu paguei pra eles assim que eu cheguei aqui. Eu consegui um dinheiro e paguei eles. Mas quem me ajudou foi eles. Na época, minha mãe nem tinha muito dinheiro, coitada, pra, tipo assim, pra me ajudar, sabe? Mas tudo que ela tinha, ela me deu, mesmo ela não querendo que eu viesse. Ela me apoiou. Mas por isso. E a gente foi pra Boston porque ele conhecia uma pessoa que morava em Salem, em Massachusetts. E a gente foi pra lá de cara porque essa pessoa ajudou a gente. Mas depois a gente foi mudando e terminou, etc. E como que tava, assim, o teu sentimento em relação à tua vida profissional quando se mudou? Tu tinha algum plano? Eu tinha 0 planos. As coisas que eu ouvia falar sobre trabalhar como imigrante nos Estados Unidos era aquilo que você ouve. Restaurante, construção, ou limpando casa. Eu tinha isso em mente, porque eu também tenho que ser realista, óbvio. Se eu quiser começar, eu preciso começar de algum lugar. Então, se eu precisar trabalhar no restaurante, vou trabalhar no restaurante. Se eu precisar fazer construção, vou ter que fazer construção. Se eu precisar limpar, eu vou ter que limpar. Mas eu não tinha nada em mente, até porque eu tinha deixado a faculdade e eu não tinha vontade nenhuma de continuar a fazer, dar sequência àquilo, sabe? Aquele sonho de letras, eu não tinha essa vontade. Eu cheguei a dar algumas aulas, eu dei aula numa igreja para pessoas que eram mais velhas. Eu cheguei a dar aula um semestre, No Brasil ou nos Estados Unidos? Lá em Massachusetts. Eu também dei aulas particulares para algumas pessoas, mas não era o que eu gostava. Sabe, quando você não ama, você não tem tesão por aquilo, sabe? Não tinha vontade. Tu comentou ali sobre esses empregos que as pessoas falam que você tem que fazer no início e que muitas vezes, se você não tem nenhum plano, né, é o caminho que você vai tomar. Conta pra gente um pouco mais, então, quais foram esses tipos de empregos do teu início aí nos Estados Unidos? Tudo que você imaginar que imigrante faz, assim, estereotipicamente... Fala você a palavra. Estereotipicamente? Estereotipicamente falando, eu fiz todos. Tudo que você imaginar. Eu fiz construção, fiz pintura, trabalhei em restaurante, trabalhei em padaria, trabalhei naquelas franchise que vende donut, que acho que aqui, lá em Massachusetts chamava Honeydew. Eu trabalhei no Honeydew. Trabalhei em restaurante, trabalhei de delivery, de várias vertentes do delivery. Então, assim, tudo que você imaginar eu fiz.
até Caramba. construção. O inglês, pelo jeito, era bom já. Como que foi essa questão? Tu teve em algum momento se questionou se o teu inglês era bom ou não? Tu teve plena confiança de que tu conseguiria se virar? No começo, eu tinha, assim, a plena certeza que eu iria me virar. Eu comecei a pensar que talvez não tanto. Porque é diferente quando você tá num país e você fala aquela língua, mas ninguém ali que tá com você fala aquela língua de uma forma fluente e nativa. Então vocês estão falando ali do mesmo jeito e ninguém fica apontando, sabe? Ninguém, isso aqui não é assim que se fala. Ou sabe, americano passivo-agressivo? Quando tá falando com você, eles ficam te corrigindo? Detesto isso, odeio isso. Eu detesto que me corrijam, a não ser o meu marido quando eu peço. Fora isso, detesto que ficam me corrigindo. A não ser nome também, porque aí eu corrijo as pessoas no meu nome também. Sim. Mas eu vim com um inglês bom já, legal, porque eu tinha feito intercâmbio. Antes eu fiz um intercâmbio que eu ganhei. Eu ganhei pela Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo. Eu ganhei um intercâmbio de 6 meses de high school. Nossa! Pra onde? Pro Texas. Uau! Foi horrível. O quê? Foi uma experiência, assim, que eu acho que eu não queria ter de novo. Sério? Juro pra você. Mas o que foi horrível? Acho que tudo. Eu fui pra uma cidade que era um grão de arroz, era muito pequena. As pessoas tinham uma mente tão pequena quanto a cidade. Era uma cidade que ficava no sul do Texas. Ficava, tipo assim, 1 hora do México, sabe? Ficava muito no Texas. Então, você consegue imaginar as pessoas. Ficava do lado de Corpus Christi, no Texas. Sul do Texas. E as pessoas eram extremamente conservadoras. As pessoas eram extremamente pequenas de cabeça. Então, era assim... Foi nessa época da minha vida que eu comecei a me aceitar e comecei a falar que eu sou gay, você entendeu? Foi nessa época, porque eu tava em outro país, então eu me senti livre pra fazer isso. Sabe? Foi a primeira vez que eu me senti livre pra falar, caraca, eu sou gay. E eu falava pras pessoas de boa. E isso causava um alvoroço na escola. Era uma coisa muito, sabe? Tipo assim, eu lembro que a gente tinha que fazer umas paradas lá de escola, de uma aula que eu tinha, que era de professional speech, o nome. Aí tinha umas coisas que a gente tinha que fazer assim, debate, armas contra pessoas que não usam armas, casamento gay ou pessoas contra casamento gay. Então tinham pessoas que iam lá argumentar contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Nossa. E pessoas que iam argumentar a favor de armas. E outros absurdos que você, assim, fica chocado. E muita coisa eles ficavam falando muita coisa de Deus. Tipo assim, venha pra esse lado se você acredita em Deus. Aí ele ficava separando a sala. Tipo, venha pro lado esquerdo se você acredita em Deus. Venha pro lado direito se você não acredita. Nossa, que loucura, cara. E a minha host family era extremamente homofóbica. A minha host mom era extremamente homofóbica. Então isso teve um impacto direto no jeito da minha experiência. Claro. A única pessoa que eu me sentia bem eram 2 pessoas que também eram LGBT. Que era uma amiga minha, a Karina, e o Mark. Mas o Mark era de lá. Então eu ficava com essas 2 pessoas. A Karina também era intercambista do Brasil. Então eu só ficava com essas 2 mesmas pessoas lá nessa cidade no Texas. E enfim, eles me enchiam o saco porque eu só ficava com a brasileira. Mas assim, nessa escola ninguém gosta de mim. Não tem espaço seguro, né? Não tem espaço seguro. Então, tipo assim, eu vou ficar com a pessoa que eu me sinto seguro. Aí depois do intercâmbio, eu voltei pro Brasil. Aí eu fiz o vestibular e passei pra letras. Aí depois disso que eu vim pra cá. Aí a gente rebobinou, agora voltando. Então a única coisa boa do intercâmbio foi aprender inglês. Então. Foi inglês. Foi o inglês só. Cara, mas pelo que eu vi, pelo que eu percebo também, foi a experiência que expandiu tua coragem, né? Tua coragem de falar. Muito. Eu lembro que eu falei, que eu pensava, eu vou pra lá, eu sou uma pessoa que eles não conhecem. Eu sou uma pessoa que eles não vão ver daqui a 6 meses. Então eu não preciso ter, vergonha de falar. Claro. De falar, eu sou gay. Eu tinha muito isso antes. Eu tinha muito medo de me abrir. Mesmo que eu soubesse na minha cabeça, eu já tava começando um processinho de aceitação aí, eu não conseguia verbalizar.
Aham. Não conseguia verbalizar isso. Aí já lá eu meio que criei uma coragem que com certeza vazou no jeito que eu comecei a me comportar quando eu voltei pro Brasil. Porque eu já tava mais certo de mim, sabe? Sim, foi o pior dos cenários, né, pra você colocar pra fora isso tudo. Exato. Nossa, cara, que experiência. Eu já ouvi outras pessoas também falando que moraram no Texas, que falaram que foi assim, um desafio morar lá. E é engraçado, porque hoje em dia, não sei se você já visitou de novo, é um estado que tá crescendo pra caramba, né? Eu não sei se eles também estão evoluindo essa questão de, Ah, imagino que não. né? Mas Não sei, eu preciso eu lá imagino que visitar não. pra Só ver. que existem cidades e cidades dentro do Texas. Por exemplo, Aham. Austin é uma cidade maravilhosa. Tem muita E tem startup, muito né? artista, exato. E tem muito artista em Austin. Eles são muito. Eles gostam muito de arte. Durante esse tempo que tu ficou nos Estados Unidos fazendo esses trabalhos que não tinham relação com arte ou moda, tu tentava de alguma forma se conectar com esse teu lado artístico ou tu bloqueou completamente por um tempo pra poder sobreviver a esse início da vida de imigrante? Então, no começo, eu tive que bloquear essa vontade que eu tinha de fazer coisas, de me expressar de alguma forma. Eu tive que bloquear porque eu precisava sobreviver. Então não tinha como eu tentar fazer uma outra coisa. E quando você está indocumentado dentro de um país também, fica muito mais complicado, porque você não pode aplicar para os mesmos trabalhos que uma pessoa documentada poderia aplicar. Então você tem que estar sempre ali em trabalhos que vão te pagar cash, para trabalhos que não vão te reportar, esses tipos de coisa, quando você está indocumentado dentro de um país. Então eu não pude ir muito atrás, por exemplo, de estudos, porque eu não tinha documento. Claro. Eu não pude ir atrás de trabalhos melhores porque eu não tinha documento. Então eu tive que bloquear essa minha vontade de ser algo, de fazer algo que eu ainda não sabia o que era, para sobreviver. E eu comecei a focar muito na minha sobrevivência e como eu posso mudar as coisas daqui para frente. Você entendeu? Eu trabalhei muito nisso. Mas eu sempre tinha fazia coisinhas ali aqui, por exemplo, nos meus últimos anos, que antes de eu me casar, eu escrevia muito. De alguma forma aquilo me fazia expressar o que eu estava sentindo, então eu escrevia muito. Eu tirava muita foto minha e editava. As pessoas gostavam do meu Instagram, mas o meu Instagram era só foto minha e eu editava de várias formas. Tipo assim, eu queria criar coisas visuais, sabe? Então, e eu queria talvez crescer no Instagram também, não sei. Mas eu tinha muita vergonha, eu ainda tenho muita vergonha de me mostrar. Então eu criava fotinhas aqui e ali, usando o meu celular mesmo, fotos minhas. Então eu criava fotinhas ali e aqui. Eu gostava muito de perceber o jeito que eu estava me vestindo. Pra mim, eu acho que faz toda a diferença numa foto, é o que você tá vestindo. Entendeu? Então eu gostava muito de me vestir muito bem. Naquela época eu era extremamente brega, porque eu tava tentando me encontrar, sabe? Assim, quando você sabe que você precisa se encontrar dentro de um estilo. E eu lembro também que os meus amigos na época, eu lembro que o meu sonho era usar uma turtleneck. Eu queria usar uma turtleneck, não sei porquê, mas eu queria usar uma turtleneck porque eu achava chiquérrimo. Isso foi lá, sei lá, 2017. Falei, vou comprar uma turtleneck e vou tirar umas fotos. Só que aí todo mundo ria da minha cara, porque sabe quando você não sustenta? Você não sustenta aquilo. Eu não sustentava, porque eu me achava feio. Eu me achava brega naquilo. Aí depois de um tempo eu comecei a... Não, vamos lá. Eu comecei a ser bem thrifty. Eu sou muito thrifty ainda. Eu vou muito em thrift store. Então eu comecei a me vestir de jeitos diferentes e tudo mais. Eu tirava várias fotos, eu achava incrível. E eu fui descobrindo meu estilo, que hoje em dia é bem neutro. Mas eu me sinto muito bem do jeito que eu me visto, sabe? Cara, é Hoje muito em bom dia. saber disso, mas essa descoberta do estilo, eu não sou personal stylist, né, mas eu tenho experiência com mudança de país. Então, na minha visão, essa descoberta do estilo ali na faixa dos seus 20 e poucos é difícil, porque eu sempre falava que eu ainda tinha muitas roupas que minha mãe comprou pra mim quando eu tinha 20 e poucos anos, porque eu sempre cuidei bastante das roupas, então elas duravam muito tempo. E, ao mesmo tempo, eu também tava nessa transição de
jovem adulta para adulta, sabe? Ainda estou. Então, já é difícil isso. Agora, você se muda para outro país, dá uma confusão na tua cabeça, porque eu, assim como muitas pessoas que já passaram por aqui pelo podcast comentaram, tem aí uma dificuldade, um desafio de mesclar culturas, de continuar com a tua cultura brasileira, mas mesclar com a cultura e o clima do país que você tá se mudando, né? Então, eu entendo também um pouco essa questão aí do estilo, de como que funciona a nossa cabeça aqui nesse período. Porque no Brasil, eu só usava chinelinho e bermuda. E camiseta, o dia inteiro. Eu ia pra faculdade assim, chinelinho e bermuda. Se não era chinelinho e bermuda, era uma calça meio skinny com all-star. Era só isso que eu usava. E eu queria saber de ti então, Caio, como é que foi o ponto de virada dessa tua fase de início de vida de imigrante nos Estados Unidos pra realmente começar a trabalhar com o que tu sempre... Não que tu sempre sonhava, que tu realmente sonhava em trabalhar com arte, né? Eu lembro que eu falava para as pessoas que eu não queria ser fotógrafo. Eu nunca sonhei em ser fotógrafo. Só que eu comecei a pensar, lembrar de coisas do meu passado que faz muito sentido com quem eu sou agora. Por exemplo, você sabe The Sims? Sou viciada até hoje. Tenho instalado no meu computador e tenho recaídas algumas vezes no ano, mas sempre me sinto culpada quando eu jogo, eu tenho que confessar. Nossa, eu tenho que entrar nos viciados anônimos do The Sims aqui. Sério, eu jogava The Sims, assim, eu conheci muitas pessoas por causa da comunidade The Sims. E eu participava de concursos de fotografia de The Sims. Quê? Tinha isso? Juro-te. Eu ganhei uma vez, inclusive, eu lembro que eu fiz um Deus. modelo e eu participava tinha um fórum lá, que eu acho que o nome desse fórum é Cidade dos Sims. No Orkut? Onde é que era isso? Não, fórum... Era na época do Orkut ainda, só que não era comunidade do Orkut, era um fórum da internet. De blog, assim Eu lembro. mesmo. Eles tinham um site, tinha vários sites de The Sims na época. E tinha esse site chamado Cidade dos Sims, e eles tinham um fórum. E eles faziam contest, Concurso? Eles faziam concursos e eu participava de todos. E eu tirava fotos no The Sims. Até eu ter, sei lá, uns 18 anos, eu tirava foto no The Sims. Eu ainda tenho bastante dessas fotos. Aí, por favor, manda pra gente. Eu tenho muitas dessas fotos ainda até hoje. E eu olho assim, algumas ainda, honestamente, estão servindo ainda. Outras não estão. Gente, aonde que eu tava na internet que eu não sabia que existia isso? Eu jogava só o básico. Nossa, eu conheci muita gente legal por causa de The Sims na época, porque era o meu único jeito de conhecer pessoas que eram iguais a mim, era na internet. Então era fórum, entendeu? The Sims, Lady Gaga, ou comunidade da Lady Gaga no Orkut. A coisa que eu mais fazia em relação a The Sims que tem a ver com moda é baixar roupas diferentes. Eu tinha coleções de roupas da Lady Gaga. No meu The Sims 3. Tinha todas as roupas que ela usava em todos os clipes, porque eu gostava de colocar as roupas da Lady Gaga no Sims e tirar fotos. Eu fazia videoclipes de músicas da Lady Gaga. Meu Deus. No The Sims, acredita? Aí, hoje em dia, eu paro pra pensar, não, eu sempre gostei de fazer isso, eu sempre amei fazer isso, e hoje em dia eu faço e me deixa muito feliz. Sabe? E hoje em dia eu faço e me deixa muito feliz. É exatamente isso que eu precisava fazer. E isso você fazia desde o Brasil, né? Desde o Brasil. Desde o Brasil. E aí, nos Estados Unidos, como que foi esse início da tua vida artística? Foi assim. O meu marido, ele é cantor. Ele é músico. E a gente se conheceu e tudo mais. E eu sempre dei muito suporte pra ele na carreira dele. E eu gostava muito disso, de ver ele dando entrevista. Eu gostava muito de ver ele criando música, de produzindo. Eu ia pro estúdio, eu adorava, eu achava o máximo. Falei, cara, eu queria ser uma coisa assim também, sabe? Eu queria fazer coisas importantes. Como é que é o nome dele? Vou deixar aqui na descrição. Yaven, é Y-A-V-I-N. Tá. Yaven. Ele tá vindo com um single novo aí, vai ser tudo, hein? Opa. Mas eu vi ele fazendo essas coisas e eu queria muito participar também de alguma forma. Tanto que toda a parte visual dele, tirando os vídeos, que eu não faço vídeo, eu que faço todas as fotos. Tudo eu que faço. A gente faz aqui em casa, ou no estúdio. Mas enfim,
eu vi ele fazendo essas coisas, eu falei, cara, eu quero muito fazer isso, sabe? E ele sabia que eu gostava de fotos, porque ele viu tirando fotos minhas, ele viu editando. Tinha vezes que eu, sei lá, ficava até 3 horas da madrugada tirando fotos minhas, comprando coisas na internet, aleatórias, assim, chapéus, luvas, e ficava tirando fotos minhas, porque eu achava muito bom, eu achava assim, eu achava um barato. E mostrava para meus amigos, eles, ai, nossa, você é muito bom nisso. Aí eu falo, ai, realmente eu sou muito bom nisso, né? Aí chegou uma parte que eu falei assim, talvez eu queira ser modelo. Mas não, acho que eu não queria ser modelo. Eu gostava de fazer a foto, não de estar na foto, sabe? Eu gostava de fazer elas, eu gostava de criar coisinhas aqui e ali para fazer uma foto. Amava isso. E um dia, durante a pandemia, a gente tava no meu quarto e tal, eu falei bem assim, ai, quer saber? Vamos fazer tipo uma sessão dessa que eu faço de mim, só que com você. Falei com ele. Você coloca umas roupas minhas aqui, uma jaqueta de couro, umas coisas que não fazia sentido com a estética dele, mas eu queria trazer ele pro meu mundo. Aham. Aí eu coloquei um lençol preto na janela. Na janela não, na frente do meu closet. Coloquei umas luzes que eu tinha lá coloridas e fui fotografando com o meu celular, e editando com o meu celular. E ficaram lindas. Falei, cara, olha que interessante isso. Eu fiz uma foto legal. Gostei. Aí eu mostrei pros meus amigos e eles falaram, caraca, você fez com celular? Eu falei, fiz. Muito bom. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer de novo. Aí eu convidei uma amiga minha, que era drag, ainda é, Didi. Ela é brasileira também. Chamei ela, fui lá em casa. Isso depois que a pandemia já tava, assim, melhorando. Eu comecei a fotografar na pandemia. E eu chamei ela pra ir lá em casa. A gente foi na minha casa e na praia, eu acho. Tirar foto com o celular. E fui tirando foto com o celular. E ficaram lindas. Eu falei, quer saber? Eu vou chamar uma outra amiga minha, a Lívia. Aí eu chamei a Lívia e também tirei foto dela. Aí, pra mim, foram muito decisivas esses 3 shoots que eu fiz com o meu celular. Falei, cara, daqui a um mês eu vou comprar uma câmera. Falei, vou comprar uma câmera e eu vou começar a fotografar e ver o que dá. Aí eu comprei a câmera, sabe? Eu trabalhei um tanto aquela semana, eu lembro que eu trabalhei horrores. Aquela semana eu falei, eu vou juntar e vou comprar uma câmera. Aí eu comprei uma câmera semi-profissional na época. Sabia qual equipamento comprar? Como que tu foi descobrindo isso? Cara, eu não sabia nada, eu não sabia tirar uma foto, eu não sabia, eu não sabia fazer o setup da câmera, eu não sabia nada, eu não sabia como funcionava a luz, eu não sabia como funcionava nada. Às vezes eu fico até chocado como eu tive cara de pau de ir para alguns lugares fotografar umas pessoas, porque o meu portfólio falava uma coisa, mas o que eu sabia ali era muito mais de edição do que da própria câmera, sabe? Entendi. Porque eu sempre gostei muito de editar fotos também. Isso sempre foi uma coisa muito de mim. Desde criança também. Com as fotos de The Sims e tudo mais, eu editava tudo. Então, eu não sabia mexer em Photoshop. Eu usava outros programas mais fáceis. Eu comecei a usar Photoshop quando eu comecei a fotografar. Então, eu tava aprendendo Photoshop junto com fotografia. Vendo vídeo na internet, eu fui descobrindo como fazer isso, aquilo. E ir fazendo. Eu acho que o mais importante de você aprender qualquer coisa não é faculdade, sabe? Não é diploma caro, é você querer fazer e fazer várias vezes. A gente repetir a mesma coisa várias vezes, a gente vai começar a descobrir padrões diferentes em todas aquelas vezes que a gente está fazendo alguma coisa. Seja, no meu caso, foi fotografia. Eu comecei a descobrir coisas diferentes todas as vezes que eu fotografava. E eu fui levando isso comigo. Eu lembrava, se eu fizer isso aqui, eu faço isso aqui. Se eu colocar esse setting nesse aqui, eu faço isso. Aí eu comecei a fotografar com iluminação, que foi um pouco mais difícil. Mas eu fui aprendendo vendo vídeo na internet. Vendo vídeo no YouTube. E na sagacidade também. Indo nos lugares, tirando foto dos outros, sabe? Bem, bem sagaz. E tem várias coisas na minha vida que eu sempre me pergunto. Às vezes surge um pensamento assim, vou comprar tal coisa, porque quando eu comprar aquela coisa eu vou começar a fazer aquela atividade. Eu vou comprar uma bicicleta nova, porque quando eu começo a comprar uma bicicleta nova, eu vou começar a fazer mais aquele esporte. Ou eu vou de bike pro trabalho. Não! Se eu não vou de bike pro trabalho agora, com a bike barata que eu tenho, ou com a bicicleta da cidade, quer dizer que não vai mudar nada. Eu só vou comprar alguma coisa e ter aqui um algo a mais. E assim que foi com o podcast também. Eu comecei com o celular entrevistando as pessoas, fui confirmando se eu gostava mesmo. E foi acabando, deu certo. E eu achei muito legal também. Assim como você começou, outros fotógrafos que eu já conheci começaram também com celular. O Rodolfo Sanches, que mora em Nova York, também comentou que começou com o celular dele. E então eu acho muito legal pra quem
tá nesse início aí de carreira, né? Começar com o que tem, Mas o The Sims foi, assim, algo à parte mesmo. O The Sims foi, pra mim, foi o que me iniciou. Porque eu tinha curva. todas as possibilidades ali dentro daquele mundo pequeno. Se eu quisesse um cavalo, eu colocava um cavalo. Se eu quisesse uma igreja atrás, eu colocava uma igreja atrás. Então eu ia criando aqui. Eu acho que a minha visão criativa hoje em dia vem muito disso. Porque eu era muito livre no The Sims. Eu baixava o que eu queria, enfiava lá na cena e fotografava. Pessoas voando. Umas coisas que eu inventava. Mas eu fazia. Não tem como melhorar algo que ainda não foi iniciado. Então, é um processo, né? Como você comentou ali. E então, quanto tempo que... Como que foi, assim? Como é que você se inseriu no mercado realmente como profissional? Quando que você começou a realmente cobrar pelo teu trabalho? Desde o momento que você fez as primeiras fotos do teu marido até realmente fazer trabalhos pagos. Foi assim. As coisas começaram a andar de uma forma que eu não vi. Sabe, você tá fazendo ali, as coisas vão blending in, e você não consegue ver, você não consegue perceber como as coisas chegaram àquele ponto. Eu só sei que as pessoas começaram a gostar muito do meu trabalho lá em Boston. Eu achava um trabalho bem ok, sabe? Porque eu sou muito crítico. Então eu falava, cool, legal, tipo, ok, um trabalho legal, tudo mais, as pessoas gostam. Então as pessoas começaram a vir atrás de mim e perguntar, quanto você cobra pra fazer isso? Pelo quanto Instagram. Você cobra pra fazer aquilo? Pelo Instagram. Tá. Pelo Instagram, porque eu comecei a entrar em contato com modelos lá em Boston. E eu fui tirando foto deles. Então, eu fui construindo um portfólio desse jeito. Aí as pessoas perguntavam, quanto você cobra pra fazer isso? Quanto você cobra pra fazer aquilo? Eu cobrava uma mixaria. Mas o meu primeiro trabalho, acho que o meu primeiro photoshoot foi pago. Foi de um garoto aleatório, muito aleatório. Ele não tinha nem câmera quando ele falou, quero que você faça fotos minhas. A câmera foi um bônus do photoshoot, porque ele me pagou, eu lembro que foi $80. Ele me deu $80 para tirar uma foto dele com o celular. Uau. E eu comprei uma câmera eu comprei a câmera uma semana antes. Eu falei, não, vou levar minha câmera. E foi o meu primeiro photoshoot, eu acho, esse. Com a câmera? Foi pago. Com a câmera, foi pago. E ficaram até legais as fotos. Eu acho que elas ainda servem, as fotos. Não são ruins, não. Muito bom, muito bom. Mas aí, pra eu ter entrado no grupo de pessoas que hoje em dia eu trabalho, foi real entrando em contato. Foi entrando em contato. Eu não achava que essas pessoas iriam falar comigo, queriam ver os meus e-mails, ou queriam responder as DMs. Eu achava que não. Mas mesmo assim eu fiz. Na cara e na coragem, eu ia mandando e-mail. O meu primeiro trabalho grande que eu fiz foi a capa do EP da Adore Delano. Uau! Que foi a capa do EP dela. Era pra ser um álbum, mas depois virou um EP. E ela confiou em mim de uma forma que eu fiquei muito chocado. Porque eu tava do outro lado do país. Ela morava aqui em LA. Eu tava do outro lado do país, eu mandei um e-mail assim, na inocência. Tipo, você precisa de um fotógrafo. Como que é o formato desse e-mail? Conta pra gente, pra quem tá começando. Totalmente não profissional. O meu primeiro e-mail foi totalmente informal. Eu falava, meu nome é Caio, eu sou um fotógrafo, sou latino, né? Vou falando o que eu sou pra ela se sentir mais... Se identificar, como né? se nós tivéssemos, entendeu? Sou latino, sou queer e tudo mais. Moro em Boston e, enfim, adoraria trabalhar com você se um dia você viesse pra Nova York. Porque eu poderia dirigir até Nova York. Ou Boston, porque ela faz muita turnê, né? Então ela tá sempre em Boston, todo ano ela tá em Boston, todo ano ela tá em Nova York. Então assim, eu pensava, se um dia você vier, eu te fotografo. Aí ela mandou um e-mail pra mim do nada, eu fiquei desesperado nesse dia. Ela respondeu o e-mail, eu fiquei, eu não acredito. Ela respondeu o e-mail falando que tava procurando um fotógrafo pro álbum dela. Uau! E ela perguntou, quanto você cobra? Eu falei, cara, eu não quero cobrar, eu não sei o que cobrar, eu não faço ideia. Se eu cobrar muito e não conseguir fazer esse trabalho, mas eu acho que esse trabalho vai ser muito divisor de águas pra mim, eu preciso de, sabe? Aí eu cobrei um preço lá, acho que eu cobrei $500. Eu falei, $500 pra mim serve. Não pagava nem a passagem de Boston pra Los Angeles, porque era muito em cima da hora. Sim. E quase não funcionou, quase não deu. Eu lembro que ela tentou cancelar, mas eu falei, não, a gente vai fazer dar certo. Então eu tirei dinheiro do meu bolso pra fazer isso dar certo. Eu fiquei na casa de uma amiga, na casa da minha amiga Janaína,
Eu fiquei na casa dela e eu fiz o máximo pra dar certo e deu certo. Aí quando eu vim pra cá pra fotografar ela, acabou que tava na final da temporada 13 de RuPaul. Uau. E eu tinha mandado um e-mail pra que ainda não era ganhadora há um tempo atrás. Porque quando eu vi que o da Dor funcionou, eu comecei a mandar pra outras pessoas. E ela me respondeu. Ela falou, eu gostaria muito de trabalhar contigo. Eu falei, perfeito. Eu vou estar em LA tal semana. Aí ela falou, beleza, vamos fazer acontecer. Aí acabou que deu fotografar os looks que ela usou na final de RuPaul. Uau! Então, os looks que ela usou quando ela ganhou, eu que fotografei. Eu fotografei 2 e outro fotografou 2. Ai, que incrível. Então, foi tipo assim, do nada isso aconteceu. E do nada eu comecei a ganhar mais, assim, credibilidade. As pessoas começaram a me levar mais a sério. Porque eu fotografei. A Adore é uma das maiores drags que saiu de RuPaul. E uma das maiores do mundo também. Só não é maior que a maioral, Pablo. Ela é a maioral. Mas ela é uma das maiores do mundo, assim. Ela sold out shows, tá ligado? Ela é muito grande. Eu fiquei muito chocado que ela chegou e falou, não te conheço, mas assim, eu te pago o que você tá pedindo, vem pra cá. Sabe? Nossa, e deu muito certo. Eu conversei com um stylist que mora na Alemanha, o Hércules Terres, e ele falou muito sobre essa estratégia de oferecer o seu trabalho ao invés de ficar esperando pra oportunidade bater na sua porta, né? A oportunidade não... Ainda mais eu era pequeno, tipo assim, eu numa cidade desse tamanho, com ninguém que era assim conhecido, sabe? Eu acho muito interessante também que você começou já fazendo um estilo específico que tem a ver com o teu trabalho até hoje em dia. Sim. Porque tem vários fotógrafos que tem outros tipos, tem o seu trabalho, que é o seu ganha-pão, digamos assim, que muitas vezes não é o que dá mais prazer, e tem os seus trabalhos mais artísticos, os projetos pessoais. Por exemplo... Mas vou te contar um negócio, isso é um truque. Tá. Isso é um truque. Porque você precisa fazer todo tipo de fotografia pra você fazer dinheiro. Ainda mais na cidade que eu tava, era um outro tipo de vibe. Então, os trabalhos que eu fazia, que eu não achava que combinava com o meu feed, que combinava com quem eu era, porque eu sempre tive essa coisa de eu quero me mostrar, eu quero me apresentar como essa pessoa. Eu não quero que você desvie o seu olhar do que eu realmente quero te mostrar. Eu quero te mostrar isso aqui. Esse é o meu trabalho, essa é a minha estética. Eu quero ser muito fiel a isso. Mas se você vai na minha DM e pede uma foto de você grávida, eu vou tirar. Ah, tu fazia então também esse tipo de job? Fazia. Uhum. Fazia. Eu tenho uma amiga, essa mesma amiga Lívia, que eu fotografei com o celular, ela ficou grávida, eu fiz as fotos do casamento, quando ela tava grávida. E ficaram muito lindas, porque ela deixou eu fazer do meu jeito. É isso que Eu acho que eu nunca postei porque essas fotos. se a pessoa entrou em contato contigo através do teu perfil do Instagram, tá subentendido que ela vai querer fotos na tua estética Mas e não nem em outra todo mundo. estética. Ainda mais porque eu sou muito inserida na família do meu marido, então era essa coisa de boca em boca, sabe? Tipo assim, um vai falando pro outro, o Caio é fotógrafo, não sei o que, ele tira. Ele tira foto de baby shower, essas coisas, mas você faz mais porque é família. Se eu já fiz algum evento, eu sou péssimo. Eu sou um péssimo fotógrafo pro que não seja o que eu amo fazer, eu sou bem mais ou menos, pra ser muito sincero. Pra tirar foto de criança, eu sou péssimo. Pra tirar foto de bebê, eu sou péssimo. Agora, se você me botar pra fazer o que eu amo, eu vou ser muito exímio no que eu faço, você entendeu? Mas eu acho que vem muito disso, de eu querer me apresentar como essa estética, você entendeu? Então, os trabalhos de outro tipo existem ainda, mas mais comercial, pra ser sincero. Não é muito nessa vibe de, não. Eu não me vendo desse jeito, eu acho que eu me vendo mais como uma fotógrafa comercial que faz umas fotos de fundo branco. Fotografia comercial, e-commerce. É o que mais rola. Mas eu não posto esse tipo de trabalho, porque não me convém. E como que foi essa descoberta do teu estilo na fotografia? Quando você começou, você já tinha uma estética em mente ou foi algo que você foi construindo aos poucos? Foi algo que eu já tinha em mente, mas a minha estética, pra chegar onde ela chegou até hoje, ela foi construída. Só que eu sempre soube que eu queria ter um conceito em mente, eu queria que as pessoas entendessem que eu era aquilo ali. Eu gostava de ver fotos assim, mais normaisinhas e tudo mais, mas aquilo não me dava assim, sabe? Tipo, aquela chama. Eu gostava de ver fotos que eram grandes, eu gostava de ver modelos que estavam imponentes, eu gostava de ver fotos que foram bem iluminadas. Eu acho isso lindo, eu acho incrível, acho artístico, acho uma forma muito linda
de mostrar moda através da fotografia editorial. Acho isso incrível. Eu sempre quis fazer fotografia editorial. Isso eu sempre tive em mente. Só que eu não sabia que tipo. Para chegar onde eu cheguei até hoje, com a estética que eu tenho hoje, foi muita referência, porque eu gosto muito de buscar referências. Ainda mais no Brasil. A fotografia brasileira, para mim, é a melhor do mundo. Não tem fotografia melhor. Os fotógrafos, eu posso citar nomes, o Fernando Tomás, o Lufre, a Gabriela, eu esqueci como pronuncio o sobrenome dela, mas eles são os melhores fotógrafos do mundo para mim. Até o Rafael Pavarotti, mas ele é ele mora na Europa, o Rafael Pavarotti. Ele é brasileiro, e para mim ele dita o que é moda. British Vogue, ele dita, sabe? Eu acho que o Gustavo Shams, que mora em Vancouver, também é fotógrafo, citou o Pavarotti aqui no episódio dele. Ele é incrível, assim, e eu sempre me inspirei muito nele. Óbvio que nunca vai ficar perfeito como ele, porque ele é o Pavarotti. E eu sou o Caio. E é o teu estilo, claro. Exatamente, mas eu me inspiro muito, muito, muito em fotografia brasileira. Eu acho que é a melhor do mercado. A fotografia brasileira hoje, o editorial brasileiro hoje, é o melhor do mercado. Eu acho que isso me inspirou bastante para eu ser o que eu sou hoje em dia. Só que tem um toque mais digital, as minhas fotos, talvez. Uhum. Pergunta de entrevista de emprego aqui. Como que tu se imagina daqui a 5 anos, 10 anos? 10 anos pode ser, vai. 10 anos, eu me imagino sendo uma pessoa muito bem estabelecida dentro do que eu faço. Eu não imagino que isso vai demorar muitos, muitos, muitos anos. Óbvio, vai demorar um tempo, mas não vai demorar muitos, muitos anos. Eu quero ser estabelecido. Eu quero trabalhar com as pessoas que eu sempre me influenciaram de alguma forma, como, por exemplo, a Gaga. Meu Deus, imagina um dia fotografar a Lady Gaga. Assim, ia ser pra mim o final de um ciclo. Aí você vai voltar aqui pra contar como foi. Eu voltaria aqui pra contar como foi. Contaria pra todo mundo, em todos os lugares. Então eu me imagino fotografando nomes grandes, talvez não a Gaga ainda, mas nomes maiores, entendeu? Fazendo trabalhos melhores. Mas eu me imagino bem estabelecido dentro do que eu quero fazer daqui a 10 anos. Como que foi essa transição, né, desses outros trabalhos que você fazia pra trabalhar com fotografia full time? Quanto tempo que demorou pra você conseguir focar no teu trabalho? Como que foi aí essa transição pro pessoal entender esse planejamento, de certa forma? Cara, eu não conseguia fazer full time por muito tempo. Porque quando você é freelance, eu acho que algumas pessoas não entendem. Quando você é freelance, às vezes é muito bom, às vezes é péssimo. Então eu acho que a chave tá em você se organizar dentro daquilo que você está podendo fazer. Uhum. Sabe? Se esse mês está muito bom, vamos se organizar para caso o próximo mês não estiver tanto, você consegue você consegue se estabilizar. Uhum. Então eu acho que a chave de fazer isso, a chave de você conseguir fazer isso é você estar sempre se organizando financeiramente para nunca ficar passando perrengue. Mas óbvio que vai ter perrengue ali, aqui. Existem a maioria, quem trabalha com isso, com editorial, sabe que a maioria dos editoriais, principalmente os que eu posto, que são autorais, geralmente não são pagos. Ninguém está sendo pago ali, né, a modelo, ninguém está sendo pago, o maquiador não está sendo pago, o cabeleireiro não está sendo pago, o stylist não está sendo pago. Eles estão fazendo por portfólio, como você também está fazendo por portfólio. E a maioria dos meus trabalhos autorais são eu que financio. Uhum. Entendeu? Poucos são financiados pelo artista, a não ser que eles me contratem, aí tem que ser pago. Mas quando eu vou até o artista e falo, tem tal ideia, você topa fazer e tudo mais, e vou procurando outras pessoas criativas para participarem, geralmente isso é de graça. Então, existe um fluxo ali de trabalho que às vezes as pessoas pensam, tá ganhando muito dinheiro. Não funciona desse jeito, né? Então, acho que a chave é realmente ir se organizando a cada mês. Se tu pudesse voltar atrás, tem alguma coisa que você gostaria de ter feito, queria te ajudado a chegar ainda mais longe ou chegar com um pouco mais de tranquilidade? Sim, marketing. Eu queria muito aprender a fazer marketing, gente. Eu sou péssimo de marketing. O meu marketing é postar stories. E às vezes funciona, às vezes não funciona.
Então, se eu pudesse voltar atrás, eu acho que aquele aninho que eu fiquei em letras em inglês, eu trocaria ele por marketing e talvez publicidade e propaganda, não sei. Qualquer coisa assim que me ajudaria a fazer um marketing bom, sabe? Ótimo, muito bem. Eu também tenho vontade de fazer algum curso em relação a marketing, administração. Talvez não faculdade, talvez um curso menor, né? Mas interessante. Muito bem. Ou ver uns vídeos, né, Nath Finanças. Claro. Umas coisinhas assim. Claro, ajuda exatamente. muito, mas eu sou péssimo em marketing. Eu queria muito ser bom em fazendo marketing. E também ter a cara mais lavada, sabe? Queria ter a cara mais lavada. É engraçado quando as pessoas falam isso. Pouco tempo depois, elas terem me contado uma coisa muito foda que elas fizeram, como você fez, de mandar e-mail pra pessoas que tu jamais imaginava que tu ia ter contato, e deu certo. E é uma forma de marketing. É uma forma de se colocar no mundo. Você se oferecer tanto para serviços, como tipo, para marcas ou para pessoas, para fazer trabalhos autorais que vão te trazer algum tipo de benefício, seja ele benefício dos likes, followers, que também é um tipo de marketing, né? Talvez esse é o único tipo de marketing que eu sei fazer. Igual as pessoas falam, ai, Caio, põe hashtag nas fotos. Gente, eu realmente não sei me promover. Eu não sei me promover. Eu fico pensando muito na minha estética e vai ficar feio se eu colocar um monte de hashtag. Eu fico pensando, vai ficar tão feio o meu post se eu colocar um monte de hashtag. Eu prefiro não colocar e deixar do jeitinho que tá ali. Se der likes, legal. Se não der, que pena. Dentre todos os projetos que tu fez, tem algum que tu mais gostou? Que te marcou muito porque foi uma história muito louca? Eu acho que talvez seja o primeiro de todos. O meu primeiro projeto grande foi a capa do EP da Adore Delano, porque eu acho que é muito louco pensar que uma pessoa que não fazia fotografia nem há um ano, e eu sempre gostei de Drag Race. Desde o Brasil, eu já via Drag Race desde 2015. Eu fazia muito isso, então eu conhecia a Adore Delano de muito tempo. Entendeu? Eu ouvia as músicas dela, tinha uma música chamada My Address is Hollywood. Eu ouvia aquela música, eu chorava, porque o meu sonho é morar nos Estados Unidos. Mas não no Texas, em Nova York ou Los Angeles. Aí eu ouvia aquela música e eu chorava, eu falava, caraca, eu queria tanto que meu address fosse Hollywood também. Eu pensava assim, e eu ouvia essa música e eu chorava. Então, assim, pro meu primeiro trabalho grande ser com uma pessoa que, pra mim, teve um certo impacto na minha vida, que eu gostava bastante, genuinamente, um artista que eu gostava de verdade, pra mim foi muito louco, sabe? Que ela pegou e falou, não, vem, vamos fazer dar certo, não se preocupa, sabe? E ela fez toda, enfim, lenda. E eu já trabalhei com ela depois de novo, que eu vim pra cá, a gente trabalhou, e enfim, ela é extremamente maravilhosa, ela faz tudo pra ser uma coisa muito nossa. É sempre uma troca que é só minha e dela. Não tem mais pessoas. Geralmente, quando a gente fotografa, é só eu e ela. E o Manny, o Manny é o meu marido, ele ajuda. E ela já conhece ele também. Então, assim, é uma troca. Toda vez que a gente se vê, é muito uma troca, sabe? Eu gosto muito dela. Eu vou deixar uma dica de episódio aqui para os ouvintes com a Silvia Oshiro. Ela é gerente de marketing. Aí, quem sabe eu posso conversar com ela sobre isso. Né? Ela é gerente de marketing na Fabricland, que é uma empresa de tecidos, é uma loja de tecidos. Eu vi esse episódio. Viu? Adoro ela. Ela é gerente de marketing da Fabricland, e a Fabricland foi patrocinadora do RuPaul's Drag Race, da versão aqui do Canadá. Eles deram tecido e ela participou das gravações. Foi bem legal, esse episódio é muito incrível. Eu ouvi esse episódio também. Eu falei, que legal que você falou de Canada's Drag Race. Eu também tenho uma coisa com Drag Race. Que ela falou de Drag Race, de Canada's Drag Race. E eu tenho uma coisinha também com o RuPaul's Drag Race, mas daqui dos Estados Unidos. Então, falei, legal. Interessante. Pra quem tiver interesse nesse assunto. Caio, o nosso próximo quadro é o Fashion Library. É a biblioteca do Moda na Mochila. Então, deixa pra gente alguma dica de livro, filme ou série que te marcou nos últimos tempos. De filme. Ou, sinceramente, um filme legal que eu vi, o último foi Talk to Me, que acabou de lançar no Brasil, se eu não me engano, que é de terror. Não tem nada a ver com moda. Mas eu vi, eu adorei, achei muito legal. De série... eu vou dar
uma coisa que tem a ver comigo. Existe, nem todo mundo sabe, mas existe um reality show no Hulu. Existe um reality show de fotografia que eu achei muito legal. Eu queria muito participar, mas parece que deu errado, eles cancelaram. Foi um final de um sonho. Eu queria muito participar. Mas só tem a primeira temporada, eles gravaram a segunda, só que acabou que nunca saiu. Mas eu tenho fé de que vai sair em algum momento. Se chama Exposure, no Hulu. Acho muito legal. E todos eles têm que fotografar. É patrocinado pela Samsung. Então, todas as fotos têm que ser tiradas de um celular da Samsung. Muito bom, gostei, vou assistir. Ótima dica, não conhecia. Caio, agora o nosso próximo quadro é pra onde que você levaria essa mochila? Então, conta pra gente uma cidade que você escolheria pra trabalhar, uma cidade pra visitar e outra cidade pra se aposentar. Uma cidade que para trabalhar seria Los Angeles, não porque eu amo Los Angeles, mas porque aqui tem um fluxo maior de trabalho na minha área. Egito, Cairo, no caso, eu tenho muita vontade de conhecer o Egito. Há várias cidades no Egito, né? Mas o Egito no geral, você falou cidade, mas eu vou falar o Egito como um país. Enfim, tenho muita vontade de conhecer o Egito. É um dos meus maiores sonhos desde criança. E pra me aposentar, acho que no Porto Rico. Já visitou? Já foi pra lá alguma vez? Já. A família da mãe do meu marido é do Porto Rico. E a gente foi para lá em família no passado. É um lugar, assim, incrível. Essa é uma primeira. Acho que nunca ninguém falou Porto Rico. Foi inédito aqui. É uma coisa meio de East Coaster dos Estados Unidos. No inverno, tu não vai para Porto Rico. Ou vai pra Flórida. Ou México, não? Não muito México, aqui sabia? Aqui em Toronto, a galera vai pro México. As pessoas vão mais... Eu vejo pessoas indo mais pro Caribe. Então, tipo assim, vai muito pras ilhas no Caribe. Mas vai mais Porto Rico, porque Porto Rico é parte dos Estados Unidos. Então, é um voo doméstico, é uma coisa mais fácil. Sim. Faz sentido. Agora é hora de você vender a sua mochila. Então, conta pra gente aí as tuas redes sociais, que tipo de serviço que você oferece, como que funciona. Vende a tua mochila pra gente. Então, meu nome é Caio, como todo mundo sabe. O meu Instagram é Caio, com K, CSR de César. Então, é Caio, com K, CSR. Pra você lembrar, é só lembrar que é César. Me roubaram o handle Caio César. Uma longa história. Mas, enfim, eu sou Caio César, eu sou fotógrafo, moro em Los Angeles. Se você estiver passando por Los Angeles, quiser umas fotinhas legais, que se encaixem dentro do que eu faço, se eu vou conseguir, de alguma forma, fazer você feliz com o que eu for fotografar, vou ficar muito feliz de fazer esse projeto contigo. Se você precisa de fotos suas ou de alguma coisa específica, comercial, a gente tá aí. E é isso, na luta. Muito bem. E entra em contato por DM mesmo ou por e-mail? Como pode mandar e-mail. Meu e-mail é info, de informação, caiocsr@gmail.com. Pode mandar e-mail pra mim. Ou pode também perguntar pela DM. Perfeito, muito bem. Vejo tudo. Caio, muito obrigada por ter participado. Adorei conhecer mais sobre a tua história. E quando eu for pra LA, vou levar pra ti uma xícara. Eu quero, hein? Mochiler, se você está ouvindo esse episódio até agora é porque você gostou, então dá 5 estrelas pra mim e pro Caio no Spotify. E também segue a gente no Spotify. Se você está assistindo pelo YouTube, também tem a opção de se inscrever no YouTube e deixar um like e deixar um comentário também aí. No Spotify também tem quiz que eu faço ali, algumas pesquisas. E tem como você deixar um comentário falando qual foi a parte que você mais gostou desse episódio, qual foi a lição que o Caio deu que você mais gostou. Então, interage com a gente aí no Spotify, no YouTube, no Instagram. Muito obrigada por terem ouvido mais um episódio. Espero que vocês tenham amado tanto quanto eu amei. Beijinhos e até a próxima!